Primeiro a gente tem que entender o contexto do texto. Quando Jesus ele dá essa direção do jugo, a gente primeiro tem que entender o que é o jugo. Chama aqui o Felipe, que é o nosso diácono, e o Vadim, vem cá, por gentileza. Por gentileza. Em nome de Jesus. É tranquilo, vocês não vão passar vergonha. Sobe aqui, por gentileza, aqui no altar. Amém? Vocês nunca mais vão esquecer o que é jugo. O que é um jugo? Amém? As paz. Fica aqui um do ladinho do outro aqui. Isso. Fica de joelho, por gentileza. Isso. Agora põe a mão no chão. Isso. Isso, tá vendo? Aqui. Aí. Imagina que isso aqui é um boi velho. Amém? Isso aqui é um boi novo. Quantos anos você tem, Felipe? 25. É um boi de 25 anos. Novinho, né? É aquele boi que quando vê a vaquinha de longe já quer ir correndo, não é assim? Eu fui criado no interior de São Paulo, né? Eu conheço um pouco do que é boi e vaca. Então você imagina que tem aqui atrás um arado, tem aqui atrás um instrumento para fazer a obra, para rasgar o campo e lançar a semente. Se o produtor escolher 2 bois diferentes, não vai dar certo. Por quê? Porque o que vai unir os dois aqui, irmãos, é o jugo. Está entendendo? Pode abrir a câmera aí, pessoal de casa, entende? Pode abrir o zoom aí, por gentileza. Então, aqui, o que une a cabeça dos dois é o jugo. E aí, se você coloca um jugo com um boi velho e um boi novo, sabe qual que vai sofrer? O boi velho, porque vai machucar o pescoço dele. Porque o boi novo, ele tem o quê? Um outro ritmo. Ele quer ir mais rápido. Ele quer acabar logo. Para beber água, para pastar. Estão entendendo, pessoal? Então, por isso que Jesus usou essa linguagem. Ele falou assim, ó, não tem como. Para que dê certo, os dois têm que estar no mesmo ritmo. Ou seja, ou tem que ser 2 boi velho, ou 2 boi novo. Está entendendo, pessoal? Obrigado. Deus abençoe. Vocês nunca mais vão esquecer o que é jogo. Vamos aplaudir a performance deles aí. Então, o que une os dois é o jugo. Se o jugo for desigual, não vai dar certo. A proposta do carro, a proposta de arar a terra, não vai dar certo, porque ou ela vai pender para um lado, provavelmente para o lado do boi novo, porque o boi novo ele tem um passo mais firme, ou ela vai pender para o outro. Então Jesus ele nos dá uma direção, o jugo tem que ser igual. Não pode ser desigual. Por quê? Porque não vai dar certo. Não dá certo, irmãos. E o jugo desigual, ele que é uma peça de madeira, né, que é usada ali na lavoura para fazer a obra, se for desigual, ele vai prejudicar a colheita. Se você sai para trabalhar, você está semeando, para colher no final, colher uma boa venda, colher um bom salário, colher o reconhecimento, colher ali uma promoção, sim ou não? Quando você sai para trabalhar, você está semeando. Agora, se você sai para trabalhar já com jugo desigual, não vai dar certo. No sentido espiritual, o jugo desigual ele representa a união enfraquecida. A união desigual de alguém que é comprometido com a fé e de alguém que não tem relacionamento e compromisso com a mesma fé que você. Então, no mundo espiritual, jugo desigual é isso. É alguém que tem a fé, que tem a visão, junto com alguém que não tem a mesma fé, não tem a mesma visão, não vai dar certo.
E quem está dizendo não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Vou te dar um exemplo aqui, num relacionamento amoroso. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, o verso 39. Nós estamos em segundo, vamos voltar agora para primeiro. 1 Coríntios, capítulo 7, o verso 39. Diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se ele falecer, ou seja, se o marido morrer, ela fica para casar com quem ela quiser, contanto que seja aonde, pessoal? Que seja no Senhor. Então, enquanto a mulher está casada, ela está ligada ao marido, ligada com o jugo. Se o marido for para a direita, meu irmão, ele vai influenciar a sua mulher. E se a mulher for para a direita, vai influenciar o seu marido. E assim vice-versa. Porque a Bíblia diz que a mulher está ligada ao marido e o marido está ligado à mulher. Ao mesmo tempo, a Bíblia vem dizer também que a mulher santifica o homem e o homem também santifica a mulher. Você vê que há uma influência muito grande. Por quê? Por conta do jugo, por conta da ligação. Aí ele vem dizer: ei, se a mulher ficar viúva, ela pode se casar no Senhor, ou seja, com um homem que esteja ligado à mesma fé, à mesma direção, para que ela tenha sucesso em tudo aquilo que ela for empreender, para que ele tenha sucesso em tudo aquilo que ele for empreender. Você já imaginou um homem de Deus como a mulher do mundo? Vai dar certo isso, pessoal? Você já imaginou um pastor, um bispo, casado com uma mulher do mundo, que não tem a mesma fé que ele? Vai dar certo esse ministério? Não vai. Então tem que ser o quê? O jugo igual e não desigual. Porque o jugo igual, os dois têm o mesmo propósito. Os dois vão andar lado a lado. Os dois vão andar juntos. Na sociedade, por exemplo, Provérbios capítulo 22, vamos lá. Depois de Salmos, vem Provérbios. Provérbios, o capítulo 22, o versículo é o 24. Vamos lá. Provérbios 22, o verso 24 diz assim: não que não acompanheis o irado, nem andeis com o homem colérico, né? Para que não aprendas as suas verdades e tomeis em laço para a sua alma. Olha como isso é importante. O texto está dizendo assim: ei, não anda com gente irada, não anda com gente colérica, porque isso pode atrapalhar a tua alma. Aqui está falando da alma. Então, parcerias com pessoas com princípios diferentes pode levar a decisões alteradas, a decisões, antiéticas, porque de tanto você andar com aquela pessoa, você acaba aprendendo, você acaba entrando no ritmo daquela pessoa, se você não estiver firmado em uma fé inabalável. Quem está entendendo? Então, uma sociedade com alguém ímpio, alguém que não tem o mesmo princípio que você, não vai dar certo. Você imagina, você, que é sócio, você tem um sócio, 2, 3, e aí você está ali na campanha orando para que a coisa dê certo. Aí o teu sócio vai lá na feitiçaria e está entendendo? Vai dar certo isso, pessoal? Não vai. Ou você está aqui orando, pagando preço, e ele está lá: mas eu não acredito nisso não, eu acredito na sorte, eu acredito no poder da força, do marketing, disso, daquilo outro. Então são dois jugos, são duas visões que isso pode refletir e prejudicar uma sociedade. Se não tiver a mesma visão, se não tiver a mesma perspectiva de mundo, perspectiva de fé, meu irmão,
provavelmente não vai dar certo. As amizades, Provérbios capítulo 13, você está no 22, vamos lá para o 13. Provérbios capítulo 13, o versículo 20. Você tem que andar com gente que está ao teu lado, ou à frente de você, para você alcançar ela. Você não tem que andar com gente que está atrás de você, pessoal. Porque essa pessoa ela pode te parar, ela pode te atrasar. Tem pessoas que atrasam a gente. Tem pessoas que você chega perto para conversar, é só reclamação, ou é só falando mal dos outros, ou é só fofoca. Meu irmão, sai de perto desse povo. Você tem que andar com gente que tem a mesma fé, a mesma visão, ou andar com gente que possa te mentorar, que estão à frente do seu tempo, estão à frente, né, em questão de nível intelectual, de nível empresarial, de nível financeiro, de nível espiritual. Anda com gente assim, pessoal. Não anda com gente que vai atrasar a tua vida. Quantas vezes nós temos perdido tempo, estamos perdendo tempo porque estamos andando com pessoas erradas. E aí, aquele que não é firmado em uma fé verdadeira, ele acaba sendo influenciado, ao invés de influenciar. Deus nos chamou para influenciar e não ser influenciado. Você precisa entender isso. Nós somos chamados para influenciar, e não para ser influenciado, não para ser mais um na multidão. Por quê? Porque nós temos uma direção de Deus, uma direção divina. Isso que as pessoas aí fora estão procurando. As pessoas estão procurando uma direção, as pessoas estão procurando alguém para seguir. E esse alguém pode ser você lá na sua família, lá na sua empresa, aonde Deus te plantou. Ele quer te usar, Ele conta conosco. Só que para isso a gente precisa entrar nesses princípios. No relacionamento, na sociedade, nas amizades. Não adianta eu procurar um parceiro, uma parceira de Deus e ter amizades que podem até acabar com o meu relacionamento. Quantos casamentos já acabaram por conta de uma amizade, do conselho de uma amiga ali? De uma amiga entre aspas, né? Ou de um amigo entre aspas. Então nós precisamos andar com gente que tem a mesma fé que nós, para que a nossa vida possa ser um pouco mais fácil. Ela não vai ser fácil não, porque a gente anda de glória em glória, não é? Mas ela se torna um pouco mais fácil, porque nós estamos obedecendo o princípio da fé. O jugo desigual, ele pode enfraquecer a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 33. 1 Coríntios, nós começamos no segundo, nós vamos agora para o primeiro. 15, o verso 33. Olha o que diz lá. Não vos enganeis, as más conversações corrompem o que, pessoal? Os bons costumes. Então, às vezes, de tanto você ficar ali na convivência com pessoas que não têm a mesma espiritualidade, que não têm a mesma fé, de tanto você conviver com essas pessoas, isso pode sim te desviar do caminho. Pode sim enfraquecer a tua fé. Por quê? Porque as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. A nossa presença tem que ditar o teor da conversa. Porque quando você entra em determinados lugares, você está tendo aquela conversa torpe, você está tendo aquela conversa fiada, ela muda por quê? Porque você chegou ali no local. E as pessoas começam a te respeitar a tua presença. Ó, o fulano chegou aí, vamos mudar a conversa? Porque ele tem princípios diferentes do que os nossos. E aí, meu irmão, a gente acaba influenciando essas pessoas para o bem. Porque quando você entra numa roda de escarnecedores, e o salmista já disse isso,
né? Ei, cuidado com a roda dos escarnecedores. Não assenteis na roda dos escarnecedores. Quando a gente começa a entrar numa roda dessa, a gente acaba sendo influenciado, se você não influenciar. Então pode acontecer a questão do jugo desigual, conflitos espirituais, que é a diferença daquelas pessoas que creem e não creem. Um crê em Deus, outro crê em outra coisa, e aí vai dar problema, vai ser mais difícil a sua caminhada, né? O comprometimento com o testemunho cristão, nosso compromisso com Deus deve ser prioridade acima de qualquer aliança humana, qualquer amizade, qualquer aliança, qualquer sociedade. Meu irmão, o princípio de Deus, a palavra de Deus tem que estar acima de tudo isso. Mateus capítulo 6, o verso 33, olha o que diz lá. Mateus capítulo 6, o versículo 33. Ele vem dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão, tudo o que você precisa vai ser acrescentado. Quando você busca Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ou seja, eu não preciso, como falam aí hoje, eu preciso de network, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso conhecer empresários, eu preciso conhecer gente da minha área, para dar certo, para o negócio fluir. Não, meu irmão, você precisa conhecer, você precisa, primeira coisa, buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, e aí essas pessoas vão te procurar. Viu a diferença? Não é você que tem que se procurar. Esses dias eu vi um rapaz aí que ele gosta de dar uns golpes aí na internet, aí ele ensinando, né? Ele falou: você vai lá, se aluga um carrão importado, aí você chega lá na reunião, o pessoal vai te olhar diferente. Você vai lá, aluga uma casa no Alphaville, que você comprou, se ela vale 3 milhões, fala que você pagou 8, e aí no domingo lá, quando os ricão estiver fazendo churrasco, chega lá, né, para se enturmar, daqui a pouco você vai estar no meio do... Ou seja, ele está ensinando as pessoas a viver uma vida de fantasia, uma vida fútil, uma vida mentirosa, enquanto Deus está dizendo: ei, se você me buscar o meu reino, a minha justiça, tudo que você precisa, tudo que você precisa. O que é tudo, pessoal? É tudo. É na área sentimental, é na saúde, é nas finanças, é tudo que você precisa lhe será acrescentado. Tudo. Então com quem que eu tenho que andar, pessoal? Com Deus, com gente de Deus. Porque quem precisa, lembra que nós falamos na introdução? Não é eu que preciso correr atrás das pessoas, as pessoas que vão andar, que vão olhar para mim, vão olhar para nós e vão querer andar conosco. Você não precisa olhar para trás, você tem que olhar para o lado, as pessoas têm que estar do seu lado. E quem não está do seu lado ainda, está chegando, e vão chegar, porque esse é o propósito de Deus, transformar vidas, através das nossas vidas. Então, como evitar o jugo desigual? Primeiro, você tem que buscar a direção de Deus para tomar qualquer decisão importante. Vamos lá, voltar agora para Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, o versos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, o 5 e o 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe o teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, busca a direção de Deus. Comece a julgar, comece a observar. Peça para Deus o espírito do discernimento. Senhor, o Senhor está nesse negócio? Porque eu não quero entrar em jugo desigual. Eu não quero ser maldição, eu quero ser bênção. Eu quero ter uma vida abençoada, eu quero cumprir o propósito, eu quero andar no caminho reto.
fazer a obra retamente. Então, Senhor, me ajuda. Para isso você precisa confiar no Senhor, de todo o teu coração. Você vai escolher ali uma mulher para noivar, um homem para noivar, você precisa julgar. Realmente ele tem os mesmos, ele tem a mesma fé que eu? Ah, mas eu vou evangelizar ele, meu irmão. Você pode evangelizar de muitas maneiras. Você não precisa beijar na boca para evangelizar. Você não precisa fazer uma aliança eterna para evangelizar alguém. Você não precisa casar com alguém, fazer um pacto, uma aliança de fidelidade com alguém que é infiel para você ganhar essa pessoa. Jesus não nos ensina isso. Ah, mas eu vou... Quantas pessoas eu conheço que ali no noivado vem até para a igreja, aceita Jesus no culto da manhã, no culto da noite. Aí casa, meu irmão, não quer mais saber de nada. Então, começa a analisar agora, porque a melhor coisa que tem é quando o casal busca Deus junto, porque os dois estão ali buscando a mesma fé, buscando a mesma direção, buscando a mesma fonte, guerreando, batalhando, tendo a mesma direção, a mesma fé. A melhor coisa é quando a família se reúne para orar, para pagar o preço. Nós vamos orar pelo nosso filho, nós vamos orar pela nossa empresa, nós vamos orar pela nossa cidade, pela nossa igreja, e ali os dois se unem em oração. A oração se torna poderosa, se torna eficaz, porque os dois estão em concordância. Agora, difícil meu irmão, quando a mulher está pagando o preço sozinho, ou quando o homem tem que pagar o preço sozinho, é muito difícil. Quando a visão é diferente, quando um puxa para o lado, o outro puxa para o outro, é difícil. Você imagina um casal que um torce para o Palmeiras, outro torce para o Corinthians, não vai dar certo. No dia do jogo não vai dar certo. Agora você imagina na fé, a fé é diferente, é muito mais difícil. Então, direção, confia no Senhor. Obediência à palavra, seguir os princípios bíblicos e a oração e vigilância. Pedir para Deus sempre que possa colocar no nosso caminho alianças que não venham nos prejudicar, mas alianças que venham fortalecer a nossa fé. É igual você, às vezes, contrata alguém que não tem a mesma visão que você. É difícil. Talvez você que contrata pessoas, você que está ali no cargo, na função de empresário, se você contrata alguém que tem a mesma visão, é aquela pessoa que pensa assim, o horário de sair é 6 horas, mas deu 5h30, já vamos colocar na banguela já não, né, não tem aquela força, aquela energia, não tem aquela visão, não, a empresa vai prosperar e eu também vou prosperar. Não é difícil, pessoal? E se você não for assim, meu irmão, você precisa mudar. Se você é assalariado, você tem que ver a empresa que você trabalha como se fosse tua, porque ela é do Senhor, é Deus que deu aquela porta. Ah, mas o meu patrão, ele é iníquo, ele é um feiticeiro, ele me maltrata, mas meu irmão, quem está sustentando você naquela porta é Deus. Então confia no Senhor, no tempo certo, Deus pode até te dar essa empresa para você. No tempo certo, Deus pode abrir uma empresa em outro lugar para você, ou pode te colocar em outro lugar, mas confia no Senhor. Não seja um estrovo, não seja aquele que vai, né? Não seja um jugo desigual. Tenha a visão de crescimento, a visão de avançar. Deus nos chama para uma vida de santidade e compromisso. E isso é aprender do Senhor. Jesus, ele disse, ei, tomai o meu jugo. Jesus disse isso, tomai o meu jugo. Ou seja, quando eu entendo que é o jugo de Jesus, quando eu entendo, vamos voltar para aquela visão dos bois. Quando eu entendo que eu estou aqui, mas Jesus está do lado, e ele diz assim, ei, tomai o meu jugo. Jesus está dizendo, tomai o meu jugo.
Ou seja, eu preciso andar e caminhar no ritmo que Jesus anda. Porque do contrário, se eu quiser ir mais afoito, ou se eu quiser ir mais devagar, né, se é que existe essa palavra, se eu quiser ir devagar, vai prejudicar quem? Vai ferir quem? O Espírito de Deus, o Senhor Jesus. Porque o jugo, quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós tomamos o jugo do Senhor Jesus. Então por isso nós temos que andar como Jesus andou. Por isso nós temos que reagir como Jesus reagia. Porque hoje nós tomamos o jugo da palavra, o jugo de Jesus. Só que ele vem dizer assim: ei, o meu jugo é leve, não é difícil. Jesus vem dizer assim: ei, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tomai o meu jugo. Jesus está nos convidando a tomar o jugo dele, a aprender a ser manso. Então você que é aquela pessoa muito afoita, aquela pessoa que quer... Não, meu irmão, toma o jugo de Jesus. Anda como ele andou. Anda lado a lado com ele. Não queira ir à frente e nem ficar atrás. Anda junto com Jesus. É ele que nos sustenta. Por isso que ele diz assim: ei, em nenhum momento eu vos deixarei sós. Eu estou contigo. Jesus está ligado conosco, aliançado conosco, através desse jugo. Ele é aquele quem nos sustenta. E eu tenho aprendido isso, irmãos, porque às vezes a gente quer, né? A gente quer fazer do nosso jeito, ser afoito, mas Jesus está falando: ei, calma. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, um pastor, amigo nosso, faz parte da AME também, ele foi confundido com um pedófilo na rua. E parece que um policial à paisana bateu nele, colocou ele no chão, humilhou ele, as pessoas filmaram, portais de notícia noticiaram que ele estava pretendendo abusar de uma criança. Enfim, foi uma coisa terrível, uma injustiça terrível, e não era nada daquilo que falaram. Inclusive ele estava aqui conosco na segunda-feira. Irmãos, quando eu recebi aquela notícia, quando eu recebi aquele vídeo, eu fiquei tão, sabe, quando eu falei: não é possível que isso está acontecendo. E eu não o conhecia, mas pessoas ligadas a ele começaram a me procurar. E aí nós nos posicionamos nas redes sociais, e aí os portais que deram a notícia errada, que ele estava abusando de uma criança, ou que ia abusar de uma criança, se retrataram. Aí eu fico sabendo, ontem eu fiquei sabendo que um trabalhador, trabalha em obras, serviço braçal, levanta cedo para trabalhar, para ganhar o pão, para sustentar sua esposa e seus filhos. Irmãos, esse homem, ele foi preso 42 dias, em uma cela lotada, em uma cela insalubre. Um homem honesto, que nunca cometeu um crime na vida, foi preso 42 dias, por conta de erro de gente que não pode errar, por conta de erro de gente preguiçosa. E aí eu recebi essa notícia que a família dele estava passando quase fome, se não fosse a igreja ajudar com cestas básicas. Então a gente vê essas injustiças, sabe, irmão, só Deus sabe o que eu sinto. A vontade que dá é de vir, sabe, de vir para as redes sociais, mas Deus tem falando comigo esses tempos assim: calma, não é a hora, hein? Mas irmãos, porque eu me coloco no lugar. Você já pensou se levantar cedo para trabalhar em obra? Não é trabalhar lá no governo, não. É trabalhar em obra, sabe? Trabalho árduo.
E aí a polícia, por conta de um delegado que não trabalhou corretamente, não se atentou ao que tinha que se atentar, né? Por um erro grotesco, vai lá e te prende. Você imagina o trauma da sua esposa, dos seus filhos. Fica 42 dias em uma cela com bandido, com malandro. Aí depois fala, não, prendemos errado, não era o senhor não, pode voltar para casa. E aí? Ninguém mandou uma carta para ele dizendo assim, olha, me desculpa. Ninguém restituiu o que ele perdeu. É muita injustiça, irmãos. Mas Jesus vem dizer para mim e para você, e calma. Irmãos, Deus tem falado comigo muito sobre a injustiça nesse país. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até o Senhor. E Deus fez justiça. Nós estamos vivendo em um tempo de tanta injustiça, que quando Deus resolver fazer justiça, ai daqueles que caírem na mão do Senhor. Ai daqueles que caírem na mão do Senhor. Porque Deus julga com justiça. Ai daqueles que estão usando do cargo, do poder, da máquina que Deus os deu para deturpar a justiça. Ai daqueles. Mas nós, como igreja, o nosso trabalho é orar. Porque quando Jesus foi injustiçado, o que Jesus fez, pessoal? A Bíblia diz que ele não abriu a boca como o cordeiro. A Bíblia diz que quando deram um tapa no seu rosto, ele vem ensinar, ei. Na verdade ele ensinando, né? Não que ele levou, mas dá outra face. Então é esse jugo que está sobre nós. É esse jugo que nós temos que aprender a caminhar. Esse é o modelo de cristão que nós devemos ser. Ei, mas não é ser apático não, não é ser indiferente não, mas é entender que a nossa guerra, a nossa batalha, ela acontece no mundo espiritual.